Preciso dizer, gostei bastante dessa decisão do Hugh Grant, que, de galã de comédias românticas dos anos 90, tá se revelando aqui um antagonista muito interessante. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Herege, novo filme dirigido pelo Scott Beck e o Bryan Woods. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Acho curioso como depois do sucesso do Lugar Silencioso, que acabou virando uma franquia muito lucrativa e elogiada para Paramount Pictures, a dupla de roteiristas Scott Beck e Bryan Woods, que acabaram se revelando diretores também, foram por um caminho bem diferente. Eles foram explorando as possibilidades de gêneros distintos, como o terror, naquele filme Haunt, que é o da Casa Assombrada, ou o 65, Ameaça Pré-Histórica do ano passado, que eu não considero tão ruim quanto a maioria das pessoas massacrou, Eu acho que tem algumas ideias interessantes, porém, eles dão um salto gigantesco aqui com o terceiro filme que eles assinam, tanto como roteiristas como diretor, que é esse Herege, um projeto bem modesto, bem pequeno, que foi apadrinhado pela A24, com um orçamento de menos de 10 milhões de dólares, apenas um mês de gravações em Vancouver. Ele, inclusive, foi um dos filmes que conseguiu aquele acordo interino durante a greve do SEG, do WGA, que aconteceu no ano passado, justamente porque a A24 tinha negociações diferentes com os sindicatos. Então, é aquele típico projeto que vem rápido, é original, é desenvolvido de uma forma barata e a gente já teve um bom final de semana de estreia nos Estados Unidos, ele certamente vai se pagar. E agora ele está chegando aqui no Brasil, na próxima semana ele vai estrear. E o Herege, ele vem como mais uma etapa desse plano da A24 de apostar em filmes um pouquinho mais comerciais, A gente pode lembrar de um terror um pouco mais conceitual, como Hereditário, os filmes do Robert Eggers, mas a gente tem aqui no Herege, na minha opinião, um filme que ele é bem mais aberto e pipocão, mas nem por isso menos fascinante e menos impressionante. A história do filme segue duas missionárias da igreja Mormon, vivida por Sophie Thatcher e Chloe East, que ao parar na porta do simpático Sr. Reed, vivido por Hugh Grant, acabam entrando em uma armadilha sinistra. Eu consigo imaginar, o ponto de criação do Beck e do Woods desse roteiro, Tipo, deve ser uma coisa muito comum dos Estados Unidos quando representantes de igreja e religiões batem na porta para tentar espalhar a palavra, No Brasil isso não aconteceu comigo, para ser sincero. Aí eu fico imaginando que um deles talvez estivesse tendo um dia ruim e falou: nossa, imagina se algo acontecesse numa situação assim. Só que, obviamente, invertendo para colocar um homem vilanesco, meio psicopata, a gente não tem tanta certeza do que ele é, aprisionando essas duas meninas dentro da casa dele. Então, ele é um filme absurdamente simples, direto, você entende quem são essas personagens, o que elas querem, o universo que elas habitam e, em especial, o jogo que vai acontecendo com o personagem do Hugh Grant. A gente, obviamente, vê pelo pôster, pelo título, pelo trailer, que essa é uma história com uma virada dark. Então, o filme ele começa com elas entrando na casa dele, eles têm um papo amigável e amistoso sobre a igreja dos Mormons e, naturalmente, a história vai caminhando para um lado dark e o Hugh Grant se revela uma figura muito mais sinistra e ameaçadora do que ele tá fingindo ser, E naturalmente, nós já vimos várias versões dessa história antes, mas eu gosto de como o Beck e o Woods, especialmente nesse primeiro ponto da história, eles navegam essa falsa simpatia, esse diálogo que vai tendo alguns escapes inesperados, mas principalmente, como diretores, eles tiveram uma evolução muito grande nesse filme. Todo o diálogo do Hugh Grant com as meninas é filmado de um lado, mas aí quando ele começa a revelar um pouquinho da natureza sombria, a câmera se torna uma protagonista do diálogo e começa a girar ao redor do Hugh Grant, e aí todo o restante do diálogo é do lado oposto. Então, quando o filme meteu essa, eu comecei a respeitar bastante, porque eu adoro quando diretores usam a gramática visual para corroborar a história, E eu gostei de ver como tanto a direção quanto o texto são muito alinhados nessa primeira metade, porque o Hugh Grant, sem querer entrar em muitos detalhes assim, ou ele vai propor uma espécie de experimento, jogo meio psicopata, onde ele vai tentar provar que a religião delas é falsa e que ele quer provar também que nenhuma religião que existe é válida, que todas as religiões são inúteis e que ele encontrou a única religião que importa no mundo, Essa é a premissa, ele fala através de metáforas, de aliterações, de
comparações com elementos inesperados, especialmente ele sai numa tangente enorme sobre o banco imobiliário e como tiveram outros jogos derivados dele, sobra até para Star Wars Ameaça Fantasma, num ponto que foi absolutamente divertido, e é um bifão de diálogo, como a gente chama, né, quando escreve o roteiro, e o Hugh Grant, ele domina absolutamente. Essa daqui é uma das melhores performances da carreira dele, porque apesar de ser um vilão, ele nunca deixa de lado o charme, a simpatia, aquele sotaque inglês meio bobinho que ele tem em alguns filmes. É um personagem assim que você fica fascinado de ver e que você fica interessado em ouvir o que ele tem a dizer, por mais que ele seja um longo monólogo de vilão. Eu acho que o Beck e o Woods trouxeram várias ideias, às vezes até reflexões deles mesmos sobre o papel da religião e até um ponto de vista teólogo sobre o estudo e a mitologia por trás das histórias que inspiram as religiões. E eu achei isso fascinante, eu achei isso muito legal, porque é quase um meta-comentário sobre o fazer cinema, sobre contar histórias e tudo isso. Então, é um diálogo que te pega pelo pescoço, te deixa muito interessado e também meio tenso por conta da performance do Hugh Grant, né? Você não faz ideia do que pode acontecer, do que ele pode revelar por trás de duas portas aí que ele tá escondendo. Então, é um clássico jogo de gato e rato, e eu também preciso falar muito das duas atrizes, a Sophie Thatcher e a Chloe East. Eu conheci a Chloe East dos Fabelmans do Steven Spielberg. Ela era o elemento que eu menos gosto do filme, que é aquela namorada ultra religiosa do Sammy, né? E aqui ela tá fazendo uma missionária, tá no sangue dela esse tipo de papel, né? A dinâmica delas é muito boa, porque a Chloe East ela é um pouco mais certinha, ela é um pouco mais insegura, e a Sophie Thatcher, ela é o exato oposto, né? Ela é quase meio gótica, assim, ela é mais durona, ela tem mais experiência. A dinâmica das duas funciona muito, e eu gostei de ver como o roteiro do Beck e do Woods não trata essas personagens que nem idiotas, porque elas têm boas ideias, elas não enrolam tanto até querer escapar da presença dele, e eu acho que ao longo do filme inteiro, o desenrolar, as decisões e tudo o que acontece, basicamente, especialmente as surpresas, são muito bem feitas, são muito bem calculadas. Então, não é o seu típico clichê filme de refém. É um verdadeiro deleite ver essas três figuras presas no embate, né? Duas protagonistas muito inteligentes, mas um vilão que é extremamente capaz e habilidoso. E ao mesmo tempo, né? Essas grandes personagens, esse ótimo roteiro, tá muito bem acompanhado pela direção muito precisa do Beck e do Woods. Tem momentos em que a câmera literalmente vira um personagem, porque por exemplo, a personagem tem a realização de que o cheiro de torta de amora que ela tá sentindo vem de uma vela aromática, e aí a câmera vai dentro da mesa num super plano fechado com um giro para mostrar e demarcar isso, né? Então, é um filme que dá muita atenção para a mise-en-scène, para os detalhes, objetos, para o design de produção muito caprichado da casa do Hugh Grant. Eu fiquei espantado até de ver que esse filme custou menos de 10 milhões, porque eles aproveitam muito bem essa locação e as surpresas e engenhosidades que vão aparecendo no terceiro ato. E, por falar no terceiro ato, né, esse é o ponto do filme onde ele fica um pouco mais fraco para mim, mas é porque as respostas são sempre complicadas, né? Ao longo do primeiro e do segundo ato, o Beck e o Woods vão fazendo promessas gigantescas, né? Esse grande mistério, especialmente com o Reed falando sobre essa tal da verdadeira religião que ele encontrou, que quando você vai revelar, puxar os panos, você inevitavelmente vai gerar algum tipo de decepção, porque a inversão de expectativa é sempre um fator muito complicado. Seria muito difícil, né, você conseguir colocar ali algo tão poderoso quanto a sua imaginação pode conjurar, mas é justamente por conta da expectativa, né? Eles fazem um trabalho muito bom em instigar, não tanto assim em revelar, até porque é um final bem fechado, ele não vai deixar tantas dúvidas. Bom, na verdade ele deixa alguns elementos em aberto que são coerentes dentro da proposta do filme, mas eu perdoo porque o primeiro e o segundo ato são tão fortes que eu acabei aí me deparando com uma das melhores surpresas de terror em 2024, e eu devo dizer que esse ano tem sido formidável para filmes de suspense, filmes de terror, para produções originais, e o Herege tá aí com um pacote quase completo de um ótimo elenco, uma premissa muito interessante, diálogos muito bem escritos e uma direção absolutamente inspirada. Pra Herege, eu dou uma nota 8. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Herege, suas expectativas para quando ele for estrear, e também
qual é o papel vilanesco do Hugh Grant preferido de vocês. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.